De volta agora com o TV Mar News, nesse momento 10 horas 31 minutos, gente. Eu te convido agora a conhecer a história de Dona Santa, gente. Pois é um livro que vai ser lançado já nessa próxima segunda-feira, dia 12, e que conta a história, gente, de uma mulher, uma grande mulher, que no final do século XIX para o início do século XX viveu uma verdadeira novela e uma aventura para conseguir retirar o nome do marido da família. Vamos entender um pouco mais esse drama que foi vivido agora com Arnaldo Paiva, ele que é escritor e bisneto dessa personagem também, né? E que a gente pretende conhecer um pouco mais dela. Seja bem-vindo, Arnaldo, aqui ao nosso estúdio. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu queria que você pudesse, então, iniciar essa conversa primeiro contando pra gente quem, afinal, é Dona Santa. Bom dia, agradeço imensamente essa oportunidade para poder falar um pouco desse livro. É o meu quarto livro e é um livro histórico romanceado. Nele eu trato sobre a vida da minha bisavó, que viveu, como você falou, no século XIX e começo do século XX. E ela, assim, foi muito importante para a nossa família, porque ela foi a matriarca da família, minha família materna, e ela, assim, na época, ela fez algumas atitudes revolucionárias. Sim. Né? E, inclusive, essa que você falou, que foi retirar o nome do marido da sua descendência. E Dona Santa era uma senhora de engenho, educada em Petrópolis, no colégio em Petrópolis, e que teve, ao casar-se, de viver nas terras da então Santa Luzia do Norte, atualmente Rio Largo, e ali ela viveu a sua vida, mas teve muitos infortúnios na vida. Com apenas 28 anos, ela enviuvou e ficou com 3 filhos pequeninos para cuidar. E o livro justamente trata dessa luta desta senhora para poder educar os seus filhos, numa época em que as mulheres praticamente não tinham espaço na vida pública, na vida política, na vida econômica do Brasil. Um período assim onde existia a escravidão, um período em que os homens é que ditavam as normas, e ela teve de se adequar a uma vida no engenho de açúcar. Ela não tinha conhecimentos sobre a cultura da cana, porque ela teve uma educação refinada, né, para ser esposa, mulher virtuosa, aquela mulher que vai cuidar do marido. Mas não foi o que aconteceu com ela. Ela teve de lutar para sobreviver. E aí é a história do livro, né? Uma história muito, muito bonita, uma história que, além de livro, merece um filme também, viu? Você vai contando e as cenas já vão se passando na nossa cabeça. É sua bisavó, não é isso? Isso. Você já explicou aqui pra gente. Eu queria que você explicasse pra gente como foi fazer o compilado de toda essa história que culmina exatamente nesse livro. Olha, na verdade, já existe um livro de um tio meu, que já é falecido, né, muito conhecido, o Jarbas Oiticica, que ele tratou no livro sobre a vida da família como um todo. E ao ler o livro de meu tio, eu percebi ali, entre aquelas personagens, essa figura da minha bisavó, que foi assim marcante para mim quando eu fiz a leitura, porque eu percebi que ela ali foi a pessoa principal, aquela pessoa que conseguiu unir a família, conseguiu dar rumos à sua descendência. E eu vi assim que uma matriarca, uma pessoa que viveu com tantas adversidades, e ela conseguiu fazer um trabalho maravilhoso, que hoje, inclusive, o engenho onde ela viveu ainda permanece, os móveis do engenho ainda existem, tudo intacto, certo? Então, é a própria história de Alagoas que permanece viva já mais de 130, 140 anos depois. Nossa, é verdade, viu? A história de Alagoas, são personagens assim que precisam realmente ser contados e de repente até entrar para a história, né?
O que mais esse teu livro relata? Como foi a reação da família quando você olha, o livro está pronto e eu conto a história de Dona Santa? Olha, a família ainda não leu o livro, ainda tá, assim, há vamos dizer assim, ansiedade, né, do como vai ser aceito pela família. O que eu quero deixar claro é que, apesar dos personagens serem reais, eu não tive, assim, condições de retratar exatamente a vida da minha bisavó, até porque, pelo tempo decorrido, né, eu não a conheci e tudo, e as informações não eram tão extensas, mas eu preservei os nomes das personagens e eu romanceei a vida dela. Apesar das personagens terem existido, né, ali também tem a minha criatividade, né? Eu tentei fazer isso, como você falou, uma novela, entendeu? Dar aquele toque de você, quando você lê, você começa a viajar naquela história, se emocionar com as passagens. E ali eu coloquei alguns elementos, inclusive da minha infância, da infância de meus pais, e eu fui assim mesclando, mas ficou um resultado maravilhoso. Eu estou assim encantado com o resultado. As pessoas que leram elogiaram o trabalho, certo? Algumas pessoas que já são ligadas na área da escrita elogiaram bastante. E eu tenho assim certeza que o livro vai servir até como fonte de pesquisa para a juventude, porque eu traço assim, eu cito fatos sobre a industrialização de Alagoas, as ferrovias, o início das ferrovias, o início das usinas de açúcar. Então, há todo um contexto histórico dentro do livro que relata fielmente como era a vida naquela época. Foram quantos filhos que Dona Santa precisou criar sozinha? 3 filhos, homens, né? Na época, o mais velho, ele tinha 6 anos de idade, os outros 4 e 2, e ela ficou assim, a viúva a vida toda. E ela já morreu idosa, com uns 80 anos, mas se dedicou aos filhos, à família. Então foi uma vida toda dedicada ao engenho, a salvar o patrimônio que ela tinha herdado do marido. Porque o engenho na época ficou com muitas dívidas, né? E ela teve que se empenhar bastante para ficar ali levando o engenho. Se fosse outra pessoa, era muito mais simples vender, como acontecia com as viúvas na época. Vendiam um patrimônio e se mudavam para o Rio de Janeiro, né? No caso, ela voltaria para a terra dela. Exatamente. Então, não é o caso. A Dona Santa, ela continuou firme no propósito de educar os filhos, todos. E assim, e sofreu muito. O nome Dona Santa, eu acho que foi um apelido assim, carinhoso, mas também de reconhecimento pelas virtudes que ela tinha. Arnaldo, agora explica pra gente direitinho por que ela queria tanto tirar o nome do marido de sua descendência. Porque justamente ocorreu um fato, o marido de Dona Santa, ele era juiz de paz aqui em Santa Luzia, e acontece que ele era juiz de paz e tinha um primo que era do governo do estado, ele era muito influente, né? E ele demitiu o marido de Dona Santa do cargo de juiz de paz, alegando que não poderia ter parentes na família. Imagina só, não é? Naquela época ele criou essa ideia. E o marido de Dona Santa teve de sair de Alagoas, foi trabalhar no Amazonas e ali adoeceu e morreu. Então, ela culpou este primo pela morte do marido. Então, daí que ela tirou o nome da família do marido, da sua descendência. Nossa. E ficou o nome da família ficou a raiz, o lado dela, né, da Dona Santa. Olha só, gente, que mulher de garra, né? A gente está com um livro aí, Isso. inclusive, eu queria que você pudesse mostrar aqui pra gente. Aqui é o livro Dona Santa, né? Esse livro foi impresso em Lisboa. Ele vai ser vendido não só no Brasil, mas em Portugal, Angola e Cabo Verde. E eu quis justamente uma editora portuguesa
porque nós este ano estamos comemorando, né, o bicentenário da independência do Brasil. E como eu trato de assuntos relacionados a Dom Pedro II, ao período monárquico, eu quis dar, assim, uma amplitude para a obra. E aí ele vai circular não só no Brasil, mas também em Portugal. Esse já é o teu quarto livro, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência de escrever, de tantas escritas, outras histórias que você já trouxe, então, através das palavras. Eu já escrevo há bastante tempo, mas como eu era procurador do Estado de Alagoas, eu me dedicava muito à minha atividade profissional e não me sobrava muito tempo para a minha atividade literária. Mas aí eu me programei para quando eu me aposentasse, eu pudesse realmente deslanchar nesse meu lado de escritor. E assim, eu tenho livros, já é o quarto livro, como eu falei, e todos esses livros eu também abordo a temática da indústria têxtil em Alagoas, porque a minha família, além desse lado de açúcar, era também ligada à indústria têxtil. E como vocês sabem, a indústria têxtil em Alagoas ela naufragou. E assim, não havia muitos relatos sobre a indústria têxtil em termos literários. Não se escrevia muito em termos históricos sobre a indústria têxtil. E eu escrevi o livro Rio Largo, Cidade Operária, que foi um estrondoso sucesso, esse livro foi em 2013, e também escrevi o Moenda de Fel, que também trata da indústria têxtil e da questão da cana-de-açúcar, que é repetido nesse livro na história da minha bisavó. Muito bom, então. Arnaldo, parabéns pela sua iniciativa. O livro será lançado na segunda-feira. Eu queria que você fizesse esse convite para a gente. Bom, então, todos convidados. O livro será lançado segunda-feira, na Casa Jorge de Lima, na Praça Sinimbu, número 91, e que hoje é a sede da Academia Alagoana de Letras. Será lançado às 7h30 da noite. Estão todos convidados. Todos aqueles que queiram conhecer um pouco de Dona Santa podem estar presentes, serão muito bem recebidos. Ficarei muito feliz com a presença de todos. Muito bom, então muito obrigada pela tua participação aqui, tá bem? Obrigado. A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho trazendo mais informações, já já.